Olá a todos, bem-vindos. Nós vamos começar o módulo de Ética e Comunicação. O módulo está dividido em 2 semanas. A primeira semana será sobre Ética, a segunda semana será sobre Comunicação. Na semana da Ética vamos ter a possibilidade de assistir a um conjunto de aulas de professores convidados que terão duas dimensões. Uma dimensão teórica e gravada, que eu vos vou pedir que vejam com atenção. Vamos ter a minha aula que vou assistir hoje. Vamos ter a aula da professora Luísa Figueira, vamos ter a aula da professora Cíntia Águas e da professora Mara Freitas. Os temas que vamos cobrir, eu penso, como coordenador, que vos ajudam a perceber vários aspectos éticos relacionados à investigação científica. Alguns meus mais introdutórios, depois falarão sobre integridade científica, investigação em animais e seres humanos, comissões de ética. Tudo isto penso que vos ajudará a trabalhar. Um, Estas aulas são complementadas com aulas presenciais que neste ano serão por videoconferência. São aulas de hora e meia que têm o objetivo de vos expor casos particulares que complementem o ensino teórico e que vos ajudem a integrar esse ensino teórico. A razão pela qual não têm aulas presenciais durante a tarde é que eu prevejo que durante o período desta semana possam fazer trabalho, vocês mesmos, em grupo, e individualmente, ou seja, a ideia é poderem-se ajudar uns aos outros se necessário, mas também trabalharem individualmente e construírem apresentações para todos nós partilharmos no final da semana. A ideia é que no final de semana cada um de vocês prepare um vídeo. Este vídeo eu sugeria que estivesse gravado, apesar de, nesse momento, na quinta-feira, a apresentação do vídeo seja uma apresentação presencial, ou seja, na verdade vamos estar sincronamente todos juntos, por videoconferência, vamos estar sincronamente, mas para registro final do que vocês fizeram, eu vou pedir que façam esse vídeo de uma forma gravada e que me enviem. Eu vou colocar um programa pasta para que possam partilhar comigo. Este vídeo de 5 minutos é uma apresentação de um tema à vossa escolha dentro dos assuntos éticos, o que nos permitirá, já que vocês são vários, eu penso que são 11 este ano, agregarem todos estes vídeos. Tá bem? Ou seja, e dá uma forma de serem conteúdos dispersos sobre os vários temas que podem falar dentro da área da ética. Quando terminarem esta semana, começam então o módulo da comunicação. Pronto. Eu hoje preparei uma apresentação sobre aspectos éticos desde assuntos mais gerais, que eu vou passar muito brevemente, a assuntos mais particulares, e um, espero que gostem. Muito bem. Então, vou partilhar convosco. Muito bem, espero que vejam os meus slides. Esta aula depois irá ser tida em consideração para os casos que vamos discutir no dia 25 de junho. Tá bem? No fundo, esta aula tem alguns aspectos gerais dos princípios da bioética, que penso que muitos de vós já terão tido no vosso curso: consentimento, privacidade e vulnerabilidade do investigador. Então, em relação aos princípios da bioética, se calhar é intuitivo para todos vocês que nós temos quatro grandes teorias. A teoria das virtudes, a teoria deontológica, a teoria consequentalista e a teoria principialista. Talvez mais conhecida de todas é a principialista, na qual vocês têm o princípio da autonomia, da não-maleficência, da justiça e da beneficência. Mas temos outras teorias que são importantes conhecerem. Do ponto de vista da ética, a teoria das virtudes é uma teoria considerada aristotélica, na qual, ao invés de avaliarmos as consequências de uma ação vossa, do ponto de vista da vossa prática, avaliamos as características da pessoa que faz essa ação. Ou seja, para a teoria das virtudes, o que é importante é se a pessoa em si é uma pessoa virtuosa. Se a pessoa é uma pessoa virtuosa, então dessa pessoa só podem surgir ações virtuosas. E isso permite-nos, de alguma forma, avaliar do ponto de vista ético, o que é que esta pessoa faz sem nos centrarmos na natureza da ação e sem nos centrarmos na consequência dessa ação. Do ponto de vista formal, as virtudes incluem uma série de características e que devem ser cultivadas pelo sujeito. Ou seja, certamente haverão pessoas que têm virtudes mais naturais do que outras. Por exemplo, não beber álcool seria uma virtude. Mas há pessoas que são naturalmente abstémicas.
Para Aristóteles, as virtudes eram trabalhadas, o que significa que quem tem uma disposição natural para não beber, à partida tem menos virtude que uma pessoa que tem decisão existencial de não beber. Ou seja, a decisão estruturada, racional, decidida pelo próprio, e que coloca um indivíduo no centro da motivação e intenção, são muito importantes para a teoria das virtudes. O que é interessante é que esta teoria foi uma teoria que foi abandonada por muitos anos, porque, como vão ver à frente, o modelo deontológico e o modelo consequentalista são muito mais, são modelos muito mais fáceis de operacionalizar. Esta teoria é muito importante. Uma das virtudes que talvez seja a mais importante para Aristóteles é a phronesis. A phronesis, ou sabedoria prática, chamada wisdom, é uma capacidade de distinguir entre o que é certo, aquilo que é bom. Isto é um assunto que pode parecer só virtual ou em bolhas de sabão, mas é um assunto importante, na medida em que nós vamos ter na nossa prática clínica uma série de decisões que são claramente certas, do ponto de vista legal seriam certas, mas temos que decidir qual delas escolher. E nesse sentido, esta para Aristóteles seria a virtude mais importante. Outra virtude também muito significativa e menos intuitiva, dentro das virtudes todas que possam imaginar, é a eudaimonia. A eudaimonia era a possibilidade de florescimento humano. Não só o prazer imediato, mas também todo o prazer secundário. Por exemplo, pegando outra vez no vinho, eu posso chegar a casa e ter o prazer hedónico de beber um copo de vinho, ou posso chegar a casa e ter o prazer de ensinar aos meus filhos que não se deve beber, e como estou a ensinar aos meus filhos que não se deve beber, os meus filhos de alguma forma, beneficiam da minha ação de não beber. E eu tenho o prazer de lhes ensinar. Eudaimonia era a capacidade da pessoa de não ter só prazeres imediatos, mas sim esforços que levam a um prazer de uma dimensão existencial. Dentro da teoria das virtudes, a justiça também é importante, e a justiça é muito trabalhada por Aristóteles e fundamenta o princípio da justiça que nós encontramos agora dentro dos princípios da teoria principialista, mas esta ideia de que nós temos que tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Esta visão aristotélica que defende e estrutura a noção de equidade, mais do que justiça, é uma decisão que, na altura, foi considerada problemática, porque então os cidadãos eram tratados com um conjunto de características e os escravos tinham deveres e direitos diferentes. Qual é a desvantagem da teoria das virtudes? Já perceberam que a vantagem é, no fundo, permitir uma grande flexibilidade e nuance na avaliação das situações. Provavelmente esta é a grande vantagem da teoria das virtudes. A desvantagem é que muitas vezes é difícil de operacionalizar e de definir realmente o que é uma virtude ou o que é uma virtude superior a outra. E existem críticas recentes, que eu vos deixo aqui para vocês tentarem ler, às outras teorias. Esta é a crítica de MacIntyre, que é uma crítica em que ele diz: é verdade que a teoria das virtudes é uma teoria problemática e complexa de definir, mas outras teorias também são problemáticas. No sentido em que são falaciosas, em que parecem ser muito objetivas, mas no fim do dia não são objetivas. Teoria deontológica. A teoria deontológica, em vez de avaliar o sujeito, avalia as ações. Não avalia as consequências, não avalia o sujeito, avalia as ações. E nesse sentido, avalia o dever. Age de acordo como se a tua ação fosse uma ação máxima para todas as outras pessoas. Nesse sentido, o que a teoria da deontológica nos diz é que há um conjunto de regras que devem guiar o sujeito na ação. E se o sujeito cumprir estas regras, então não haverá problema. De alguma forma, aquilo que ele faz é eticamente aceitável. É quase como se fossem os 10 mandamentos. Esta ideia de eu vou fazer de acordo com um conjunto de máximas. As decisões devem ser tornadas máximas universais. Isto permite que os interesses individuais do sujeito não se tornem superiores aos outros, sendo que os deveres morais se tornam consistentes, não arbitrários e aplicáveis a todas as pessoas. Qual é a crítica que se faz a uma teoria destas? No fundo, é a crítica da rigidez, do formalismo, da abstração e, de alguma forma, da dificuldade em conseguir, de conseguir integrar os nossos impulsos naturais de fazer coisas, fazer o bem, na medida em que, quando agimos na prática, não conseguimos agir de uma forma universal. Para esta teoria, o grande problema também está em aceitar comportamentos que são conflituosos com outros, entre a bondade e a honestidade, por exemplo. Se eu tiver o meu pai em casa
e estiver escondido, se aparecer a polícia, para uma teoria deontológica, eu nunca posso dizer, nunca posso mentir, nunca posso dizer que ele não está em minha casa. Não há exceções para a mentira em Kant, e nesse sentido, a mentira é sempre moralmente errada, mesmo que servisse para um bem. E esta incapacidade de flexibilizar o pensamento é um problema. Outro aspecto interessante da teoria deontológica é o conceito de fins e meios. Muitas vezes as pessoas dizem erradamente que nós não devemos tratar os outros como meios. O que Kant disse foi que não devemos tratar os outros apenas como meios. Porque nós somos e seremos sempre meios entre a minha relação entre vocês e o mundo. Nesse sentido, vocês usam-me como meio na medida em que eu estou a ensinar-vos um tema. Vocês não devem é tratar o outro apenas como meio. Um, Nesse sentido, o ser humano tem um valor intrínseco e, como tal, nós devemos usá-los, construir relações com eles, mas, de alguma forma, o outcome desta interação também deve beneficiá-los a eles e a vida deles. Uma das grandes consequências da teoria deontológica no fundo, são as declarações dos direitos humanos, que, mais uma vez, são um conjunto de normas que permitem proibir certos aspectos do comportamento humano e oferecer dignidade a outros comportamentos. Pronto. Esta ideia de que a teoria deontológica oferece a possibilidade de criar a noção de direitos humanos. Qual é a desvantagem? Já vos disse, é a rigidez e muitas vezes é contraintuitiva em outras situações. Em termos de consequentialismo temos vários aspectos. O primeiro aspecto é que ao invés de nos centrarmos no sujeito, como na teoria das virtudes, ou no comportamento do sujeito, nas ações, na teoria deontológica, o utilitarismo baseia-se nas consequências dessa ação. Ou seja, aquilo que eu fiz é eticamente aceitável quando aquilo que eu fiz derivou em algo bom. Há vários contributos, sendo que a teoria mais conhecida dentro do consequentialismo é mesmo o utilitarianismo, em que o ato torna-se moralmente bom se maximizar o bem, ou seja, maximizar as consequências positivas. Embora pareça muito fácil avaliar isto, em boa verdade, há quem a critique porque é difícil definir quais são os outcomes bons, quem é que define esses outcomes, se nós incluímos outcomes complexos ou simples. É uma teoria que ignora a motivação, o caráter, a intenção das decisões que o sujeito fez e também não permite avaliar as omissões, quando a pessoa não age por motivo da sua decisão moral. Conflitua com a justiça, na medida em que há situações nas quais a maximização do bem diminui o bem para situações particulares e a ideia de que ela pode ser criticada em relação a vários comportamentos do sujeito. Temos muitos autores que são relevantes. Eu deixo este slide apenas para vocês conseguirem trabalhar sobre ele. Eu não vou discutir este slide, mas perceberem que há muitos autores que trabalham esta teoria. Há quem a divida em dois tipos de consequentialismo, um consequentialismo de ato ou consequentialismo de regra. O consequentialismo de regra é um consequentialismo que define regras para a ação. E há quem diga que o consequentialismo de regra não é mais do que uma deontologia, mais do que, mais do que avaliar a ação por ação, cria regras, não matar, não magoar os outros. E estas regras permitem-nos deixar de ter que avaliar todas as consequências. Mas o consequencialismo de regra, em boa verdade, é muito próximo da deontologia. O consequentialismo de ato é uma ação que requer avaliar casuisticamente cada ação. E isto é difícil, é difícil. De alguma forma, torna-se quase impossível, porque consome muito tempo. Nesse sentido, no fundo, todas as consequências têm que ser consideradas e, como tal, mesmo as mais remotas possibilidades merecem ser discutidas. O consequentialismo é talvez a teoria mais usada para a era em que estamos. É uma teoria que permite ser imputada, porque, no fundo, como são um conjunto de consequências, nós podemos imputá-la, por exemplo, a máquinas. As máquinas podem usar teorias consequentialistas para avaliar o bem. Neste sentido, pode haver várias aplicações desta teoria que outras teorias são demasiado complexas para conseguirem ser aplicadas. Mas temos implicações várias, como imaginam, por exemplo, um carro que tenha uma teoria consequentalista para a avaliação do seu comportamento, um carro automático,
Pode, por exemplo, se passar numa estrada ao lado de uma falésia que veja 6 pessoas e a pessoa que estiver a conduzir seja só uma, atirar-se para a falésia porque 6 pessoas valem mais do que uma pessoa. Sendo que este carro age de uma forma que se calhar o próprio não iria agir dessa forma. A teoria principalista é uma teoria anglo-saxónica, ou seja, é aplicada profundamente no mundo anglo-saxónico e é uma teoria que dá-nos um grande rigor, porque dá-nos 4 princípios para avaliar a realidade. É a autonomia do sujeito, a beneficência no sentido do impulso de fazer bem ao outro, a não maleficência, ou seja, agir para evitar o dano ao paciente, e a justiça, evitando a discriminação. Esta é uma teoria que eu acho que é muito importante conhecerem, né? Ou seja, o direito, por exemplo, na autonomia de o sujeito ser deixado é o próprio, e nesse sentido, por exemplo, importante para o conceito de consentimento, mas há vários limites à autonomia que devem ser considerados. A extensão da autonomia, a autonomia e o paternalismo, ou seja, esta ideia de que, por exemplo, em medicina, muitas pessoas, quando estão a ser tratadas, não querem ser tão autónomos assim. Não sei se algum dia vos aconteceu irem ao médico e no médico acontecer, dizer, eu explicar o que é que vocês podem decidir sobre aquele tratamento que estão a fazer e vocês dizerem ao doutor, faça o que melhor entender. Esta ideia de que, por vezes, o doente deseja que o médico decida. Ao mesmo tempo, o médico pode considerar que o doente não tem capacidade de consentir, na medida em que não consegue entender a extensão das implicações do que está a decidir. A beneficência talvez seja um princípio abandonado nos tempos recentes, no sentido em que a autonomia tornou-se tão hegemónica que a beneficência, a ideia de que o médico deve ajudar os outros, tratar doenças, aliviar o sofrimento, é algo que tem vindo a declinar. Mas continua a ser um princípio que merece ser pensado e defendido, na medida em que o sujeito merece ser tratado e cuidado e abrigado no processo de doença que tem. Uma das outras coisas que também a beneficência pode ser problemática é quando nós somos treinados como médicos de uma forma positivista a ajudar o outro e temos dificuldade em parar de ajudar, no sentido, no fim da vida, parar de fazer intervenções que aumentam, que aumentam a esperança de vida a todo o custo. Pronto, e como vos disse, a beneficência conflitua com a autonomia e também conflitua no mundo globalizado em que temos várias pessoas em comunhão connosco, podem ser muito diferentes de nós e temos dificuldade em definir o que é o bem para diferentes culturas. A não maleficência é o outro dos princípios, esta ideia de não fazer o mal, e que está diretamente relacionada com o que vos falei há pouco, em que o sujeito não deve um, ser alvo de uma intervenção que estenda a vida sem que seja benéfico para ele, ou que ele assim o decida do ponto de vista autónomo. Esta ideia de que a não maleficência também conflitua com a beneficência e conflitua também com a justiça. Nesta ideia de por vezes, os princípios positivistas de fazer algo aos outros não nos permitem parar e decidir, por exemplo, não intervir. Uma das outras coisas que a não maleficência tem impacto é, por exemplo, também no vosso caso, na investigação científica, em que o que se vê, obviamente, é que o sujeito, por vezes, é alvo de uma intervenção que, por motivo da não maleficência, pode ser problemática, na medida em que, por exemplo, qualquer estudo em que não haja prova de evidência de um determinado fármaco pode condicionar ao sujeito um sofrimento pela própria intervenção associada a esse fármaco. Os limites da não eficiência. No fundo, como já vos disse, esta ideia do conflito com a beneficência e todo o tipo de intervenções de larga escala em saúde pública são bons exemplos disto. Esta ideia de, por exemplo, se nós fizermos uma análise sanguínea generalizada às pessoas para identificar um problema genético ou, de alguma forma, um problema de saúde pública, podemos estar a causar dano físico, sejam biópsias, avaliações sanguíneas, para determinar doenças apenas numa percentagem pequena da população. A justiça é um princípio fundamental, de alguma forma é um princípio menos centrado no sujeito e mais na comunidade. Esta ideia de que, ao contrário de ser centrado na intervenção médico-doente, tem uma dimensão muito mais alargada e diz respeito, por exemplo, à alocação de recursos. A capacidade que nós temos de distribuir a quem precisa o que é necessário. Por exemplo, no contexto do Serviço Nacional de Saúde, há um budget limitado e isso determina
que há menor avaliação da a disponibilidade de recursos para cada pessoa. Nesse sentido, há duas formas de pensar sobre isto. Uma forma é distribuir igual para todos ou distribuir aquilo que é necessário a cada pessoa. Por exemplo, podemos imaginar numa situação em que todos os pacientes preferem uma cirurgia e querem uma cirurgia cosmética. Isso pode diminuir o nosso acesso a um budget para outros bens essenciais. Na medicina contemporânea, a disponibilidade de intervenções é ilimitada, o que no fundo nos obriga a definir quais é que são fundamentais. E este conceito de discriminação também é fundamental à justiça, que é esta ideia de que priorização de algo vai sempre determinar aquilo que é um bem maior para uma comunidade que é decidida pelo médico, ou neste caso pelo Serviço Nacional de Saúde, e que pode discriminar outros de terem o mesmo acesso. Quando nós praticamos estes quatro princípios, é por vezes difícil definir o que é um bem, o que é a necessidade do sujeito. É difícil também perceber como é que nós podemos homogeneizar o acesso universal àquilo que é fundamental para os quatro princípios. Por exemplo, temos dois exemplos, que é o exemplo do paciente que merece e a lotaria dos códigos postais. São dois exemplos clássicos que são interessantes. Esta ideia de que, por exemplo, no alcoolismo, se calhar um paciente alcoólico não deveria aceder a um transplante hepático, e quando se pensa sobre isto, esta ideia de que, pelos quatro princípios, muitas vezes nós ignoramos a historicidade, o facto de, no passado, o álcool ter sido tão divulgado e promovido do ponto de vista social. E, por último, por exemplo, as lotarias de código postal, em que num país pode acontecer uma pessoa que nasceu em Estremoz ter acesso diferencial à saúde que uma pessoa que nasceu em Lisboa. Estas diferenças são injustas e, como tal, merecem ser trabalhadas e resolvidas do ponto de vista da relação institucional e nacional com a saúde. Em termos de contras, o grande problema é que muitos destes princípios são muito interessantes de serem discutidos, mas depois não nos levam a definir nada. É como se não conseguíssemos, no final, estruturar uma resposta. E vocês vão perceber isto ao discutirem os vossos casos, porque é que é tão difícil pegar nos princípios. Até podem explicar muita coisa, mas depois não conseguimos aplicá-los. Em relação à investigação propriamente dita, isto é um aspecto gerais que é importante para mim trazer-vos. Em relação à investigação científica, eu vou reparando, neste momento trabalho na Comissão de Ética, que para muitas pessoas é difícil perceber o conceito de dados, segurança de dados e privacidade de dados. Um dos aspectos fundamentais é o aspecto da proteção de dados. A proteção de dados tem uma série de guidelines internacionais, tem o GDPR e tem nos Estados Unidos o IPA. E existem ainda uma série de leis nacionais que ainda congregam esta mesma necessidade de confidencialidade. É uma obrigação do investigador manter os dados confidenciais e o doente tem que estar informado também de como é que estes dados vão ser utilizados e mantidos. Um dos aspectos que muitas vezes nós revemos na Comissão de Ética é que o consentimento informado explica muita coisa, mas não explica e não oferece ao doente a noção de onde é que estão guardados os dados. Uma coisa importante saber é que a proteção de dados é um direito humano, é um direito contemplado nos direitos humanos. E, nesse sentido, é fundamental nós garantirmos que, quando fazemos investigação, os dados das pessoas estão seguros. Para segurar os dados, nós temos que considerar dados de dois tipos, identificáveis e não identificáveis. E também na Comissão de Ética é muito intuitivo ver como muitos dos dados que são apenas pseudo-anonimizados são considerados pelos investigadores como anonimizados. Porque, de facto, existem dados identificáveis, dados codificados, e depois dados em que o investigador, por exemplo, substitui o nome do doente por um código, ou substitui o nome do doente por um número. Na verdade, esquece que o resto dos dados que estão no fecheiro permitem ainda identificar o doente. Na medida em que, por exemplo, temos um doente que mora numa morada específica ou que usa um determinado tipo de serviço de saúde e tem uma doença rara. Nesse sentido, todos os dados que permitem retrospectivamente fazer uma identificação da pessoa não são dados anonimizados. Os dados anonimizados tornam-se irreversivelmente anonimizados. Não é possível voltar atrás. Num mundo em que temos cada vez mais Big Data, ou seja, um conjunto de dados muito largos, pode ser cada vez mais difícil ter dados absolutamente anonimizados.
na medida em que nestes grandes bases de dados pode sempre haver um risco de reidentificação. E existem obrigações éticas conhecidas para todo tipo de biobancos, dados que estão guardados sobre pessoas e que, na verdade, podem condicionar uma reidentificação. Quem fala em biobancos fala também em todo tipo de dados digitais, que muitas destas grandes empresas têm colhido sobre nós. Outro aspecto importante é, mesmo que eles estejam guardados e que, na verdade, estejam seguros, a segurança hoje em dia é problemática, na medida em que, por exemplo, dou-vos um exemplo de uma investigação que se faça acontecer na Faculdade de Medicina, em que é necessário aceder aos dados clínicos dos doentes. Muitos destes estudos são feitos com estudantes de medicina e os estudantes de medicina não deveriam ter acesso à informação clínica, mesmo que esta informação clínica sirva para a sua investigação. Na medida em que a informação clínica é muitas vezes mais vasta e eles podem ter acesso a um processo clínico que tem informações sobre pessoas que eles podem conhecer ou que de alguma forma podem explorar para um fim que não seja investigação. Mas é muito difícil ter um investigador, que é o investigador sénior, a colher todos os dados. O médico está a colher os dados. Nesse sentido, quem é que tem responsabilidade institucional, quem é que deve aceder aos dados e, de alguma forma, onde é que eles estão guardados. Muitos dos estudos que chegam à Comissão de Ética prevêem que os dados fiquem guardados na Google Drive. A Google é muito segura, mas, por exemplo, faria sentido que os dados fossem guardados numa Google Drive da faculdade. Ou até haverão dados que não podem ser guardados nestes contextos. Outros dados secundários. Uma coisa que muitos dos investidores também não sabem é que, uma vez os dados tenham sido autorizados pelo sujeito para ser utilizados para um tipo de investigação, esses dados também têm que estar claro quanto tempo é que vão ser guardados e, se for necessário reutilizar esses dados para novos estudos, o doente tem que consentir na atualidade para que esse estudo seja efetuado. Ou seja, mesmo que exista um repositório institucional onde esses dados estão guardados, esses dados têm que ser reautorizados pelo doente para poderem ser utilizados para outro fim. O doente autoriza a utilização dos seus dados para um fim específico. Quando o fim muda, tem que se mudar. Em conceito de vulnerabilidade, um dos grandes problemas que nós temos na atualidade é, com o AI, a possibilidade de fazer perfis algorítmicos com base nesta informação e utilizarmos a informação dos doentes contra eles. Esta ideia, por exemplo, de discriminar, porque conseguimos identificar pessoas com padrões específicos, seja para seguros de saúde, para perfis migratórios, para estigmatizar pessoas, e nesse sentido, quando os dados são tornados públicos, há um risco de aumentarmos a marginalização de populações através desses dados. Outro assunto importante para vocês é o assunto do consentimento informado. Historicamente e eticamente, o consentimento informado tem origens em todos os escândalos que houveram, no abuso no fundo, podemos falar de desastres do ponto de vista ético, seja a experimentação nazi, o estudo de Tuskegee, que mostrou que os doentes eram vulneráveis no processo da investigação. E o consentimento vem então garantir que o sujeito autoriza, conhece e consente toda a intervenção que lhe é feita. E o que é muito interessante ver ao longo dos anos é a evolução desse consentimento, seja no Código de Nuremberg de 1949, seja em todas as atualizações que houve da Declaração de Helsínquia desde 1960. Ou seja, esta ideia de que entre 60 e 2020 houve múltiplas atualizações que previram melhorar a forma como o doente consente. Por exemplo, o Código de Nuremberg para a Declaração de Helsínquia, o que nós temos, que é muito óbvio, é a transformação do consentimento que tinha que ser oral no Código de Nuremberg para um consentimento escrito. Isto é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante é regular o uso de placebo. Quando é que pode ser usado placebo? E quais são os dados fundamentais do consentimento que às vezes também não são intuitivos para todos os investigadores? A capacidade, ou seja, o doente tem que ser capaz, e temos muitas situações que condicionam vulnerabilidade intrínseca e extrínseca do doente. A capacidade de compreender, ou seja, não só a capacidade no sentido do estado do doente, capacidade geral para a situação que está a ser pedida para ele conseguir avaliar, mas também a capacidade de compreensão. A compreensão é, por exemplo, muito limitada em países em desenvolvimento, em que temos pessoas que podem não falar a língua, ou pessoas que não tenham capacidade para perceber o que é que está a ser questionado, por vista de dificuldades intelectuais.
A capacidade do médico de oferecer toda a informação, ou seja, será que o médico ofereceu toda a informação para o doente consentir? E, por último, a voluntariedade, ou seja, até que ponto é que o doente possa estar numa situação de vulnerabilidade que o faça não poder dizer que não. Imaginemos uma situação num país em que, em que a saúde é paga e o doente tem uma doença grave e pode sentir que, só mesmo pertencendo a um estudo, é que ele tem acesso ao tratamento. E, nesse sentido, ele aceita pertencer porque não tem alternativa. Por último, a necessidade do consentimento ser explícito, ser escrito, ser claro e, de alguma forma, ficar possível de ser lido por qualquer outra pessoa. E por isso, no fundo, estas discussões são muito importantes e vocês mereciam pensarem sobre isto em detalhe. Uma das coisas que mais discute na atualidade é o chamado Readability Index. O que é o Readability Index? O Readability Index é quão fácil de entender é um consentimento informado. E, como tal, há uma tensão entre o número de coisas que temos que colocar no consentimento. Por exemplo, se for um consentimento para uma intervenção muito complexa, por vezes há quem sinta o dever de fazer um consentimento de 40 páginas. Mas um consentimento de 40 páginas é um consentimento que diminui a sua readability. Se for um consentimento para crianças, é um consentimento que também tem que ser ajustado no meio de comunicação, no formato de comunicação. Se um consentimento é feito para uma cultura diferente, por exemplo, uma cultura em que habitualmente vem o marido e a mulher, sendo que é a mulher que tem que fazer a intervenção, o consentimento também tem que ter duas partes, uma parte para o marido, uma parte para a mulher. A linguagem com que o consentimento está feito também é muito importante. Nesse sentido, só podemos dizer que a pessoa consente informadamente, ou seja, é um consentimento informado, quando o Readability Index e a extensão do consentimento estão clarificadas. Há ainda outro aspecto importante, é a tecnologia na atualidade tem a possibilidade de fazer e-consents, ou seja, consentimentos eletrónicos. Estes consentimentos eletrónicos por vezes ajudam, mas há quem advogue também a inexistência de uma pessoa que está a comunicar com a pessoa que está a assinar, pode também ser um problema, na medida em que o médico, quando ele é trazido para a discussão, muitas vezes ajuda. Um, o que acontece quando nós pensamos em dados muito mais vastos? Como é que nós conseguimos garantir que um doente consente para a utilização dos seus dados para sempre, em todas as situações? Há quem diga que isto é muito difícil, ou seja, quem é que é o dono dos dados? O GDPR, ou seja, a nossa legislação sobre a proteção de dados europeia, permite-nos dizer que o doente é o core, ele é o elemento fundamental, core, que tem a propriedade dos dados. Nesse sentido, o consentimento deve ser colhido para cada uma das intervenções. Mas no mundo em que esta investigação é cada vez mais vasta e em maior escala, isto pode ser um problema. Outro aspecto interessante é o conceito de consentimento dinâmico, que também é aplicado na atualidade. O doente que pode dar e tirar o seu consentimento ou pode atualizar o seu consentimento. Um dos exemplos concretos onde o consentimento dinâmico é interessante é, por exemplo, na intervenção com psicodélicos, na medida em que, na psiquiatria, quando nós usamos psicodélicos, a pessoa muda o seu estado. Tanto que há quem advoque na intervenção com psicodélicos deve haver um duplo consentimento. O consentimento quando a pessoa entra antes de ser administrado os psicodélicos e o consentimento após a administração. Por exemplo, o doente pode dizer no início eu não quero que me toquem e depois dizer quero que me toquem durante o período da intervenção. Mas se o doente disser não quer que me toquem antes, ele não deve ser tocado. Esta ideia de que o consentimento pode variar e o contrário também é verdade. Ou seja, o doente dizer quer que me toquem no início e depois, durante o período da intervenção, diz eu não quero que me toquem. E aqui, o eu não quero que me toquem tem mais valor do que o quero que me toquem. Podemos discutir sobre isto, mas esta ideia de que o consentimento pode mudar ao longo do tempo de acordo com a intervenção. Outro aspecto muito importante é, no consentimento, considerar todo o tipo de pessoas com vulnerabilidade intrínseca, com dificuldades intelectuais, as crianças e ainda aquelas pessoas que são vulneráveis extrinsecamente, por serem pessoas que estão prisioneiras ou que têm dificuldades socioeconómicas. É muito difícil perceber qual é a coação indireta que estas pessoas podem ter e como é que a justiça pode não estar a ser aplicada. Investigação em países em desenvolvimento. Temos vários assuntos desta natureza importantes. O primeiro é o conceito de assimetrias de poder. Não sei se algum dia pensaram sobre isto, mas há muitas populações em países em desenvolvimento que não beneficiam da investigação.
Ou seja, esta ideia de investigar, por exemplo, um fármaco, um antihipertensor muito caro atual e perceber que o sujeito que está a ser investigado e que está a sofrer eventuais consequências desse fármaco possa, um, um, possa nunca vir a beneficiar desse fármaco, porque vai demorar 20 anos até esse fármaco estar disponível. Como é que nós conseguimos garantir o acesso real e justo a essa informação? Um dos aspectos também que eu acho que é interessante pensarem é porque é que as pessoas fazem investigação em países em desenvolvimento. Uma das discussões que se coloca é que a regulamentação nestes países é menor e, como tal, nós podemos fazer investigações que seriam sensíveis do ponto de vista ético nos nossos países de origem, nestes locais. E este conceito de ethics dumping é um conceito também problemático. O consentimento, neste contexto, em países em desenvolvimento, é um consentimento também problemático, na medida em que muitos dos modelos de consentimento estão aplicáveis aos mundos ocidentais e, por vezes, não são apropriados, seja pela estrutura de relação que as pessoas estabelecem interpessoal, de dever, de cumprir, de fazer, e, por vezes, estas pessoas têm líderes da comunidade que quase que definem o que é certo para aquela comunidade. São pessoas que vivem em comunidade e com deveres comunitários diferentes do dever individual. Não só isso, como também a própria informação tem que ser adaptada à cultura. Não é só a linguagem. Estamos a falar de valores e noções de intervenções que são contextuais, culturalmente imbuídas e que não podem ser transladadas daquilo que nós fazemos da nossa prática nos nossos países. Outro aspecto também muito interessante é o aspecto de como é que nós, como disse no início, podemos garantir que as pessoas não estão a ser exploradas. Qual é a compensação necessária? É uma compensação financeira? A compensação necessária é, por exemplo, deixar. Imaginemos que é um estudo que tem uma ressonância magnética. Devemos deixar a ressonância magnética nesse país, oferecer essa ressonância, essa máquina de ressonância magnética ao país para eles poderem continuar a usar? O que é suficiente para compensar a comunidade? Quais são os compromissos que nós temos que ter? Por exemplo, estudamos um antihipertensor, será que devemos deixar o antihipertensor disponível gratuitamente para aquela comunidade? Um, Esta discussão não está fechada e, de alguma forma, é preciso discutir que tipo de intervenções é que são razoáveis para garantir que aquela comunidade não está a ser explorada. A responsabilidade pós-ensaio também é uma coisa importante, na medida em que, quando se faz investigações em países em desenvolvimento, muitas vezes nós oferecemos serviços de saúde gratuitos à população, na medida em que elas fazem parte deste estudo. Agora, de repente o estudo termina e a pessoa deixa de ter acesso. Imaginem que estamos a falar de um doente em que durante o estudo se descobre que tem uma neoplasia e que por motivo do estudo tem acesso a tratamentos para essa neoplasia. Uma vez o estudo terminado, o doente deixa de ter acesso aos cuidados de saúde. E isto é um problema que precisa de ser definido logo à cabeça. Qual é a obrigação dos investigadores para este contexto? Conceito de garantir que, do ponto de vista ético, se conseguiu, de uma forma, formar as pessoas para poderem dar formação elas mesmas ao cidadão sobre aquilo que eles estão a assinar e a consentir, e mais, e garantir que não estamos só a explorar a incapacidade de avaliar do ponto de vista ético, seja o sujeito da investigação, seja a própria comunidade. Por exemplo, muitas comissões de éticas a nível nacional e internacional, mesmo em Portugal, têm pouca formação em ética. Têm uma formação que, no fundo, é quase um expert by experience. São pessoas que são médicas, que estão ali e que vão, de alguma forma, treinando a sua capacidade. Ou seja, há muito poucas pessoas com formação em ética clara. Isto leva-me a defender que, quando vamos para um país em desenvolvimento, por vezes essas comissões não têm qualquer formação. Não só têm qualquer formação, como têm conflitos de interesse e muitas vezes têm formas de coação direta e indireta por parte dos governos. Como é que nós conseguimos garantir que isto não acontece, que o estudo não está a ser aprovado numa situação em que não é possível decidir o contrário? Há quem diga que deve haver uma dupla comissão de ética, uma comissão de ética do país de origem e uma comissão de ética do país onde se faz a investigação, e que, por exemplo, é necessário dar formação às pessoas locais e evitar esta ideia de investigação paraquedas, que é, no fundo, chegar ali e aplicar uma comunidade sem nunca treinar aquela comunidade em poder proteger-se da investigação que está a acontecer. E isto é complexo e merece ser discutido. Por último, eu vou falar-vos ainda da vulnerabilidade do investigador. E a vulnerabilidade do investigador tem 5 coisas que são importantes. Não sei se algum dia sentiram isto, mas é um assunto interessante para discutirmos. Primeiro,
o investigador como um agente moral e vulnerável. Muitas vezes nós não damos conta que os médicos são vulneráveis, e isso parece ser intuitivo, mas os investigadores também são vulneráveis, na medida em que nos estudos que estão a fazer, têm que fazer coisas que por vezes são emocionalmente intensas, são adversariais, são eticamente complexas. Temos imaginar estudos clínicos que têm relação com o trauma, temos estudos com investigação em animais que para muitas pessoas também os violenta. Esta ideia de o sofrimento moral e ético pode condicionar ao sujeito que investiga um problema. Por último, até pode acontecer ser um investigador forçado a fazer coisas que vão contra os seus princípios éticos. E está estudado que o burnout, ou seja, o síndrome de exaustão por motivo do trabalho, está muito mais relacionado com o stress moral do que está relacionado com o conflito com princípios éticos. Em relação às hierarquias. Em relação às hierarquias, temos vários problemas. Esta ideia de investigadores séniores, investigadores júniores, estarem muitas vezes em tensão. Um, Provavelmente irá acontecer na vossa clínica esta ideia de que, na vossa prática de investigação e ao longo da investigação clínica que fazem, que há um risco de coação, de serem obrigados a fazer coisas que não querem, de serem usados para fazer coisas e a sentirem que não fazia sentido e serem pressionados para práticas não éticas. Um dos exemplos clássicos é a ideia de quem é que fica como coautor de uma determinada investigação. Em relação aos dilemas, um assunto também para mim muito interessante é um, esta ideia de quando os investigadores estão a fazer o seu processo de investigação, adquirem muitas posições. A posição de observador, a posição de participante e de defensor do direito dos doentes. Nesse sentido, um, por vezes, os investigadores entram em conflito com a estrutura da própria investigação. E como eles são pagos pela estrutura da investigação, podem, de repente, ficar muito vulneráveis a essa mesma estrutura em que estão imbuídos. Ou seja, eles podem não conseguir defender o que acreditam. E por último, por vezes os investigadores são biased, porque ao fazer a investigação acreditam num fim da investigação positivo ou negativo. E daí também a importância de garantir que os investigadores diminuem o seu bias nessa mesma investigação. Por exemplo, na ética dos psicodélicos que estamos a falar, podemos ter pessoas que são a favor e contra, e ser muito difícil fazer estudos duplamente cegos, na medida em que o estudo com doentes que tomam psicodélicos é óbvio quem é que tomou e quem é que não tomou. E nesse sentido, a posição dos investigadores é uma posição que pode inquinar a própria investigação. Uma das coisas que também é muito claro na atualidade são as pressões institucionais. Não sei se têm esta noção que a pressão de publicação determina que há risco de manipulação de dados, há risco de burnout, há risco de problemas na produtividade e nas métricas de produtividade e há muitas instituições que não promovem o bem-estar do investigador. Não promovem políticas de divulgação de abusos, nem de suporte de pares e, por último, também não integram assuntos éticos na própria formação dos seus investigadores. Daí que também esta formação dentro desta área é muito importante, no meu entendimento, para vocês. Eu vou falar-vos de dois outros aspectos relacionados com isto, com os dados, que eu vou deixar-vos para vocês poderem estudar mais do que os defender, mas esta ideia de que quando divulgam os dados, ou quando oferecem a possibilidade de divulgação dos vossos dados, terem os cuidados necessários para não haver sensacionalismo e garantirem a verificação da própria informação que estão a divulgar. Os investigadores, por vezes, assumem uma posição de divulgação e, nesse sentido, todo o erro nessa divulgação da informação é problemático. Por exemplo, há vários estudos, o estudo da ébola e o estudo do autismo. O autismo é talvez o mais conhecido em 1998. Quando nós dizemos mal as coisas às pessoas, há um risco grande de se transformar a opinião pública de uma forma muito problemática. E é muito difícil transmitir informação médica na medida em que hoje em dia temos o Dr. Google, as pessoas vão à internet procurar informação, mas é muito difícil fazê-lo, na medida em que os assuntos médicos são complexos e nós temos que permitir à comunidade rapidamente compreender e comunicar temas que podem ser muito difíceis para eles de perceber. O conceito de readability volta a aparecer aqui. Uma das coisas que eu defendo sempre é que, quando se faz uma divulgação de informação, é muito importante oferecer a possibilidade para
quem está a receber essa informação, como é que se identifica jornais reputáveis, quais são as autoridades médicas, quais são os disclosures necessários. Uma das coisas que vocês provavelmente observaram no contexto do Covid foi muitos investigadores, médicos, virem para a televisão falar sobre o Covid sem nunca fazer declaração de conflitos de interesse. Declararem quais são os conflitos que têm sobre o que estão a dizer. E isso é fundamental para dar credibilidade à própria informação. Explicar quando estamos a comunicar com a comunidade, que tipo de estudos é que estamos a falar, se é um estudo cohort, se é um estudo RCT, se é um estudo cross-sectional, se é uma revisão sistemática ou meta-análise, e explicar o que é que isso é, porque de outra forma pode ser muito difícil verificar isso. E, por último, evitar a desinformação. Ou seja, de alguma forma, para o jornalismo atual, muitas vezes nós temos que fazer overstating, ou seja, tornar isto como uma coisa bombástica. Mas isto é um grande problema, porque pode levar ao sensacionalismo. E eu vou falar sobre isto, sobre sensacionalismo. Esta ideia de que. Só passar isto, já vos falei um bocadinho sobre este tema. Este é um tema sobre privacidade e informação pública, que deixo só os slides para vocês poderem estudar. Mas esta ideia de sensacionalismo é que será aquilo que eu gostaria ainda hoje de vos trazer. Trazer-vos a ideia de ah, os exemplos de sensacionalismo que são problemáticos na atualidade e que merecem ser discutidos por vocês. Esta ideia de que se nós não tivermos o cuidado na divulgação de informação, há um grande risco de sobrecarregar os serviços de saúde, as pessoas vão todas ao hospital ou tomam decisões dramáticas, vão buscar bens primários aos serviços aos supermercados e a outros serviços, fazem o conceito de hoarding, ou seja, de acumulação de coisas em casa, estigmatiza e descriminaliza pessoas que têm aquela doença. Isso aconteceu em relação à lepra, é um exemplo clássico da lepra no passado, mas também do ébola na atualidade. E, por vezes, leva os doentes a comprarem medicações que não precisam ou evitarem até os cuidados de saúde. Durante o Covid, havia muitas pessoas que não iam procurar cuidados de saúde e levou a que as pessoas com doença grave, no fundo, aumentassem o risco de morte nesse contexto. E ainda, e por último, o cuidado com a linguagem que usamos. A linguagem na ciência é uma linguagem muito mais clara, estruturada, não tem tantas nuances como a linguagem do nosso dia a dia. Porque a linguagem que se dá a múltiplas interpretações dá-se ao risco de mal interpretação. E, como tal, devemos refletir a incerteza nessa linguagem. Não vou falar mais sobre isto, apenas terminar a minha comunicação, que é difícil de vocês estarem tão atentos à minha comunicação, apenas falar sobre desafios bioéticos na investigação no futuro. Primeiro, estes desafios bioéticos estão integrados dentro de vários outros desafios. O Nuffield Council, podem procurar o artigo de 2022, é um artigo recente, mostra que tipos de investigação, que tipos de aspectos é que estão no futuro da bioética e dão um grande relevo a uma dimensão que é a ética da investigação. E sobre esta ética de investigação, eu trago-vos 5 coisas importantes. Primeiro, investigação em tecidos fetais, que é um grande problema na atualidade, porque, de alguma forma, o que é que fazemos com aquilo que sobra de uma gravidez que foi terminado? Há questões sobre o estatuto de um feto pré-viável e mesmo que ele esteja, naquele momento, morto, o nosso dever para com o não humano que permaneceu dentro daquilo que faleceu, ou seja, no fundo, na verdade, mesmo em relação a um cadáver, nós não podemos deixá-lo na rua, temos que o enterrar. Nós temos deveres, mesmo que o cadáver esteja morto, não é? Neste caso, mesmo que a pessoa não esteja viva, há deveres para com objetos humanos. E nesse sentido, como é que nós podemos tratar eticamente um feto? Como é que nós podemos utilizá-lo de forma a que ele seja valioso do ponto de vista da investigação, mas ao mesmo tempo não estamos a abusar da sua identidade? Em relação à investigação em áreas de controvérsia, temos imensas áreas que é muito difícil, seja por estarem politizadas em relação à identidade de género, sejam de alguma forma estar relacionadas com problemas da mudança climática, que também é um problema na atualidade, ou em animais, e os investigadores dizem que mesmo nestas áreas, ou principalmente nestas áreas, por vezes são alvo de abuso físico e verbal ao tentarem investigar sobre isso. A cultura de investigação também é um problema complicado. Já vos falei há pouco sobre esta ideia, e vou falar em seguida só um bocadinho para perceberem porque é que a investigação é problemática na atualidade. E, em relação à investigação na gravidez, isto teve alguns desenvolvimentos recentes, nos últimos dois anos, há uma defesa de que as mulheres devem ter acesso à investigação, porque nós não temos nenhuma investigação em grávidas, o que determina, por vezes, a ausência de tratamento seguro neste contexto.
o user-led research, ou seja, esta ideia de que o próprio participante deve participar da investigação. É um assunto recente, nós vemos isso em muitos aspectos da atualidade. Uma das coisas que eu noto, eu fui fazer uma formação recente no BMJ, no British Medical Journal, e eles mostram que, por exemplo, os artigos que eles aceitam são revistos também por participantes, por pessoas que, por motivo de terem doença ou serem pessoas informadas naquela área, não são investigadores, não são editores ou revisores, também avaliam se o estudo merece ser avaliado. Nesse sentido, como é que vai mudar o mundo quando nós permitirmos aos doentes participar na decisão do que é que deve ser investigado? E isto também é um assunto interessante que podemos discutir depois na nossa aula prática. Apenas vou mostrar-vos um último slide sobre cultura de investigação e dizer-vos porque é que a investigação, da cultura da investigação na atualidade é problemática. Uma das coisas interessantes é a falta de transparência. O processo de investigação neste momento envolve publicação e a publicação, por vezes, é duplamente cega. No fundo, não há transparência de o que é que aconteceu ali no processo de investigação. Há quem advogue que a revisão de artigos devia ser aberta. Open Review. Open Review é uma coisa que permite, por exemplo, temos um jornal que é o F1000 que permite que o artigo original seja divulgado a público, o artigo revisto seja divulgado a público e as opiniões dos revisores sejam divulgadas a público. E isto permite-nos ter alguma certeza sobre esse processo de revisão. O conceito de conflitos de interesse. Há muitos conflitos de interesse intelectuais que estão escondidos na própria investigação. Ou seja, é como se os investigadores são considerados isentos quando, na verdade, têm conflitos de interesse. Os estudos mereciam ter muito mais detalhados os conflitos de interesse que, por vezes, são ignorados. Não tem que ser conflitos de interesse financeiros. Por vezes, por exemplo, no autismo, o investigador pode ter um filho autista. Estes conflitos de interesse que permitem ao investigador ser biased para um lado ou para o outro merecem ser discutidos. O conceito de bibliometric doping. Esta ideia de que colocam bibliografia extensa para dar a ideia de que aquele artigo é muito válido. Este é um problema também complicado na avaliação atual e, por vezes, colocam lá especificamente pessoas para garantir que aquele artigo é aceito, porque sabem que vão ser parte dos revisores. O conceito de coautoria hipertrófica é um outro conceito bastante objetivo e visível, em que, no fundo, acrescentam muitos autores para garantir que o artigo pareça ser mais sólido. Ou, por exemplo, colocar um último autor para garantir que o artigo é aceito. O conceito de Pirate Open Access, ou seja, esta ideia de usar o Open Access de uma forma eticamente duvidosa, seja por a utilização de sistemas como o Sci-Hub, que acedem a investigação sem que a revista ganhe nada, como tal, força a revista a obrigar os investigadores a permitirem o Open Access e pagarem esse mesmo Open Access, porque de outra forma já não é possível para eles garantir a segurança desses mesmos artigos. O conceito de perda de forense clínica, uma coisa que se observou também na atualidade é que para fazer a investigação competitiva, muitas vezes os investigadores já não são clínicos, na medida em que já não têm tempo para fazer as duas coisas na vida. Antigamente era muito frequente as pessoas serem investigadores a 50% e clínicos a 50%. Na atualidade isto é cada vez menos frequente. Seja porque a clínica absorve uma pressão gigante e que não permite à pessoa fazer a investigação, seja porque a investigação também é uma coisa ilimitada e absorve a dimensão clínica. Agora, fazer investigação sem acesso à clínica, por vezes, leva o investigador a não estar em contacto com as reais necessidades das pessoas. Outra coisa que também, por vezes, é ignorada dentro das investigações, e que é um problema, são os confundidores de prognóstico. Por exemplo, dou-vos um exemplo da minha área de investigação em um, um, grupos de alto risco para a psicose, em que eu observo de uma forma muito óbvia que estes estudos são feitos ignorando que alguns dos doentes estão já a fazer um antipsicótico. Ou seja, eles não estão francamente psicóticos, estão só em risco de psicose. Não porque são um grupo de doentes em risco de psicose, mas porque estão a tomar antipsicóticos. E então, como é muito difícil controlar para todas as variáveis, muitos destes estudos ignoram completamente os confundidores que estão observados e trazem evidência, por exemplo, da eficácia de psicoterapia neste grupo, ignorando que estes doentes são heterogéneos. Alguns deles seriam doentes claramente que já estariam psicóticos, não fossem a medicação que estão a fazer. A omissão de confundidores é um problema clássico e claro e problemático da investigação atual, que permite ao estudo ser publicado, porque de outra forma, se os revisores estivessem atentos a isto, iriam sempre devolver ao investigador que isto são limitações graves para a evidência que está a ser escrita.
E por último, os paper mills. Não sei se conhecem o conceito de paper mills. É esta ideia de que, como há uma pressão muito grande para publicar, existem agências que criam artigos a pedido em que o próprio investigador nem nunca escreveu nada sobre esse artigo. O paper mill é a possibilidade de eu pagar a investigadores júniores que estão a investigar por mim e que me estão a dar artigos em meu nome, que ficam apenas em meu nome. Este conceito de paper mills é um conceito que também podemos explorar depois na aula prática, mas é um problema complicado também na atualidade. E assim termino. É muita informação, mas espero que tenha sido claro para todos. Vamos encontrar-nos no dia 25. E até já.